Pronto, agora começou. É, Deixa eu transmitir aqui minha tela. Galerinha, eu não consigo ver. Deixa eu. Eu não consigo ver o que vocês escrevem. Deixa eu tentar acessar aqui pelo meu celular. E aí eu deixo o chat aqui aberto no meu celular. Eu acho que vocês, se tiver alguma dúvida. Eu não estou conseguindo entrar aqui na aula pelo meu celular para conseguir acompanhar o chat. Não sei o que está acontecendo. Está dizendo que a reunião é particular. Deve ser porque o e-mail do celular Pois no é, mas Google é outro. pois é, e tá no e-mail aqui da escola, o e-mail que me passaram, mas eu não sei o que está acontecendo. O Classroom tá dando umas bugadas desse jeito mesmo. Tá? Aí ele coloca que não é possível participar da reunião. Então vamos sim, vamos só por aqui mesmo. Então, qualquer dúvida aí, beleza? Foi, né, Valeriano? Também achei. Foi só uma respirada e as aulas já Não, voltaram. professor, quando eu percebi já era quarta-feira, se tivesse estudando ainda era segunda. Pior, né? É desse jeito mesmo. Mas agora bora, né? Voltar para esse segundo round, não tem para onde correr. Então bora enfrentar aí que dá tudo certo. Olha só, esse conteúdo que nós vamos trabalhar com ele esse bimestre, é um conteúdo bastante fácil, certo? É um conteúdo tranquilo, é um conteúdo também ali que vocês é diferente de tudo aquilo que a gente vinha estudando, esse conteúdo de porcentagem, probabilidade estatística. Essa parte de probabilidade estatística também é bem fácil. Mas essa parte de porcentagem, ela está, assim, corriqueiramente no dia de vocês. Porque todos os dias você escuta, sei lá, a conta de luz subiu não sei quantos por cento. Você vai numa loja, desconto de 30%, desconto de 5%. Sei lá, para quem tem comércio aí, adquire as maquininhas aí de passar cartão, né? Então, quem vende no crédito paga uma porcentagem para operadores do cartão. Por exemplo, se alguém for comprar aí na sua loja, na sua maquininha de cartão, e vai comprar no crédito. Então, a empresa de cartão, ela cobra uma porcentagem, no caso, em cima, né, desse cliente aí que está passando o cartão, né? No caso, repassa aí essa porcentagem para o dono do estabelecimento, ou algumas vezes o dono do estabelecimento, ele repassa, no caso aí, essa taxa que as maquininhas de cartões cobram dos clientes, né? E vários outros aspectos que envolvam, no caso, o cálculo de porcentagem é o que nós vamos estudar, no caso, nessa aula de hoje. Vamos estudar juros simples, vamos estudar juros compostos e por aí vai. Tranquilo? Então, olha só, antes de começar essa aula, eu quero lançar a seguinte pergunta, por exemplo, vocês sabem o que é inflação? Né? Se eu vim aqui perguntar o que é inflação, alguém Eu acho consegue? que é a alta valorização de uma moeda, de uma certa moeda. Então, cadê? Como é que eu faço para sair daqui? Aqui? Então, inflação, no caso aí, você falou, Valeriano, que é a alta valorização De uma de uma... certa moeda. Beleza, vamos ver, né, se realmente, no caso, é isso mesmo. Alguém mais aí da sala sabe me dizer o que é inflação? Ainda mais que é um termo, né, que às vezes eu tinha muita dificuldade. Você assiste algum jornal e fala, né, a inflação, no caso a inflação do país aumentou, a inflação do país, no caso aí, diminuiu, né? Mas será o que significa isso, né? A taxa de inflação, a taxa Selic, a taxa de cartão de crédito, alta nos combustíveis. Alguém mais sabe me explicar o que é inflação aí, um segundo ponto de vista, além do Valeriano? O Valeriano falou que inflação é a alta valorização da moeda. Alguém mais sabe? Sabe, Professor, Vinícius? isso seria um tipo de certo de inflação, o dólar atualmente? O dólar. O dólar ele é um parâmetro, no caso, um parâmetro mundial, no caso ali, para estabelecer, no caso, altas e baixas de preço, como se fosse assim, né? Altas e baixas de preço. E realmente tem a ver isso que você acabou de falar, né? É a valorização ou então a desvalorização de uma moeda. Alguém mais sabe É explicar um mais? termo muito usado na sociedade para determinar altos índices da economia.
Isso, a inflação ele mede exatamente um índice. Mas por que que a inflação, lançando uma outra pergunta, né? Por que que a inflação, no caso, ela interfere tanto na vida, no caso de uma sociedade, falando assim da inflação, no caso do Brasil? Por que que essa inflação ela influencia, no caso, no cotidiano, no caso dos brasileiros? Né? O que que a inflação, no caso, é que ela seja mais específica. O que que a inflação mede? Se ela está, no caso, calculando ali uma porcentagem, a taxa de inflação subiu tanto. Beleza, mas o que que está subindo ou o que que está diminuindo para eu poder fazer esse cálculo? O que que eu estou contando, por exemplo? O que que eu estou medindo? Então, a gente parte aí desse pressuposto, beleza? Então, olha só, no livro de vocês, ele traz aí, no caso, essa explicação, no caso, o que que seria a inflação. Então, de modo geral, a inflação, ela mede, no caso, como os produtos sobem ou então abaixa, no caso de preço. Né? Então, como é que começa a ficar muito difícil? Né? Na época dos anos 90, aí, que vocês não eram nem nascidos, né, a inflação no Brasil ficou muito alta. Com certeza, aí, os pais de vocês, tios ou pessoas mais velhas, caso vocês perguntem, eles vão falar que na época dos anos 90, sei lá, você ia comprar um pacote de arroz, por exemplo, de manhã. Aí vamos colocar aí que de manhã o pacote de arroz estava R$ 12. E aí, por causa da inflação, quanto você fosse, por exemplo, comprar um mesmo pacote de arroz na parte, no caso da tarde, o arroz, em vez de valer, por exemplo, R$ 12, ele passa a valer 20, certo? Passa a valer R$ 30. Né? De uma hora para outra tem essa oscilação. Por exemplo, a inflação também, ela, no caso, ela não precisa ser só aumentar, né? Ela também pode ser a diminuição de preço, que no caso é uma maneira positiva, porque quanto mais, no caso, alta é a inflação, mais difícil fica para o desenvolvimento de uma sociedade. No caso, né? Então, leia aí essa definição que está aí no livro de vocês, ele fala o seguinte, ó, a inflação, tecnicamente, é representada por um índice que mede como os preços, de maneira geral, estão variando na economia. Então, ele pega, no caso, aí, os preços de vários produtos aí essenciais, eu acho que é de todos os produtos aí que são vendidos na economia brasileira, e são classificados de diversas formas, né? Combustíveis, no caso, materiais de construção, alimentação, no caso, saúde, os gastos com saúde, preço de medicamento e por aí vai. Né? Aí ele pega e fala aqui, ó, essa variação é representada em porcentagem e diz respeito à média dos preços em determinado período. Então, ela mede essa alta e essa baixa dos preços por meio da porcentagem que nós vamos ver, no caso aqui, nessa aula de hoje. Aí a inflação a variação média dos preços, ou seja, de vários produtos e não de um só. Então, a gente pode pegar, no caso, vários produtos aí, né, e de um mês para o outro começar a medir se esse produto, no caso, aumentou ou subiu. Um exemplo aí que com certeza vocês sabem, o preço da gasolina. Por exemplo, nessa época de pandemia, né, eu já consegui abastecer por R$ 3,09. Então, se eu pegar a inflação do mês, no caso de julho, a inflação do preço de um produto só, por exemplo, a inflação, a variação, no caso aí, do preço da gasolina. Né? Agora, já em julho, em todos os postos aí, a gasolina já está, por exemplo, R$ 4,19. Né? Teve mais ou menos uma variação de um real. Certo? Então, isso daí, quando eles forem fazer, né, computar esses preços aí, né, o preço da gasolina ele ficou favorável, então, no caso, ficou menor. Aí ele pega e fala, ó, por exemplo, se a inflação do mês de junho for de 0,79%, quer dizer que os preços, em média, aumentaram 0,79% entre esse mês e o mês anterior. E, no caso, para a gente saber se um preço aumentou ou subiu, né, ele mede esses índices mês após mês. Por exemplo, quando você está assistindo um jornal, novamente, ele fala a inflação do primeiro trimestre.
né? Enquanto chega a virada do ano, com certeza nessa época do ano, para quem acompanha alguns noticiários, o jornal impresso, ele vai falar a inflação do mês de junho em relação ao mês de julho, né? E aí a gente vai conseguir ver como é que esses preços aumentaram ou então subiram. Aí ele pega e fala, ó, outro exemplo, né, aqui no meio aqui, ó, outro exemplo, se a inflação de 2014 foi de 6,75, aí no caso ele está medindo, no caso a inflação de modo geral, certo? Então a inflação de modo geral de 2014, né, foi de 6,75. Então houve um aumento médio acumulado de 6,75% entre o primeiro e o último dia do ano. O que significa, no caso, uma inflação de 6,75%? Por exemplo, se eu pegar aqui, sei lá, eu compro algum produto, no caso, em 2014, e esse produto, ele custa, por exemplo, R$10 em 2014, né? Então, a inflação aumentou 6,75%. Vou lá, compro um produto de R$10. Se eu for comprar esse mesmo produto, no caso aí, ó, em 2015, né? Então, no caso aí, em 2015, esse produto, no caso, vai custar mais caro. Por que vai custar mais caro? Porque ele aumentou 6,75. Então, se em 2014 eu comprei por 10, em 2015 aumentou 6,75, eu vou comprar por R$10,68, porque subiu, no caso, 6,75. Mas só que esses detalhes que eu estou falando e jogando esses números para vocês, nós vamos ver isso daí com mais calma, beleza? E os preços não sobem de maneira uniforme na economia. Alguns produtos ficam mais baratos, né, mais caros, e outros continuam custando mais ou menos o mesmo preço, ou alguns produtos, às vezes, pode até, no caso, diminuir, certo? Beleza, avançando aqui. E aí eu falei para vocês de um índice, né? Nós estamos falando de inflação, então ele calcula geralmente ali a inflação trimestral, ou então a inflação, no caso aí, a inflação, no caso, trimestral, semestral, e no caso a inflação de um ano, que nem está nesse gráfico aqui. Galerinha, outra visão também, essa parte aqui de juros que nós vamos estudar, né, de porcentagem, estatística e probabilidade, galerinha, esse conteúdo aqui, cada vez mais os concursos públicos estão exigindo esse tipo de conhecimento. Por exemplo, no edital da Polícia Civil, que saiu aí por esses dias, né, um dos conteúdos que eles colocaram lá, né, no caso, seria esse conteúdo de porcentagem, probabilidade e estatística. Claro que com um grau mais avançado do que nós vamos ver aqui, mas os princípios básicos são justamente o que nós vamos estudar. Então, se tiver alguém aí já de olho em algum concurso, né, fique esperto aí, certo? Ou então, se tiver alguém querendo ajuda, vocês já vão conseguir desenvolver, né, algumas ferramentas desse conteúdo. Beleza, mas vamos analisar esse gráfico aqui, ó. Né, ele diz o seguinte, ó, que esse índice, no caso aí, que varia de mês após mês da inflação, é chamado, né, no caso aí, medido pelo índice de preços ao consumidor amplo, que é chamado de IPCA. Nos telejornais aí, nos jornais impressos, às vezes, quando eles vão, no caso, jogar alguns dados, né, ele fala o índice do IPCA. Tem vários outros índices, né, de instituições que medem esses preços de maneiras diferentes, certo? Mas, geralmente, sempre os jornais usam esse índice, que é o IPCA. Então, quando vocês estiverem assistindo jornais ou então lendo, se falar de IPCA, você já vai saber, né, que é um índice que mede, no caso aí, a inflação. E aí nós temos aqui, no caso aqui, esse gráfico que ele sobe, desce, por exemplo, aqui, ó. Aqui são a porcentagem, no caso, o aumento que está nesse gráfico, e aqui são os meses, né? E aqui, essa parte de baixo, que é o eixo, no caso aí, que está na horizontal, que é esse daqui onde é que eu estou passando a seta do mouse, ele chama isso de índice acumulado, porque a inflação, ela se acumula de mês após mês, certo? Então, olha só,
Em 2017, em outubro de 2017, olha só, a inflação estava 2,7%, certo? 2,7%. Quando foi em novembro, né, de 2017, a inflação acumulada estava de 2,8%. Ou seja, a variação média dos preços dos produtos, no caso aí, foi para 2,8%. Então, se eu perguntar para vocês aqui o seguinte, galerinha, qual foi, no caso, a inflação, no caso de 2017, ou de outubro de 2017 para novembro de 2017? Então, vocês vão verificar a diferença entre um mês e outro. Então, de outubro para novembro, no caso aí, variou, no caso, 0,1%. Então, se aqui era 2,7%, aumentou para 2,8%, certo? Aumentou para 2,8%. Então, os preços teve uma variação de 0,1%. Por isso Professor, que eu... então, nesse caso, acrescenta 0,1% no preço anterior, né? Isso. Por exemplo aqui, Valeriano, quer ver, ó? Colocar aqui nessa página aqui que eu consigo escrever, deixa eu achar aqui, tá aqui, achei a minha caneta. Então, por exemplo, lá ele fala, né, que em outubro, certo, estava 2,7%, certo? Aí ele coloca aqui que em novembro, certo, em novembro estava 2,8%. Então, qual foi a variação de um mês para o outro? Então, se você faz lá o 2,8 menos 2,7, a gente vai ver que isso... 0,1. 0,1. Então, veja bem, de um mês para o outro, os produtos aumentaram o quê? 0,1%. 0,1%. Isso daqui, pessoal, tem influência em bilhões de reais, né? No caso aí, ó, uma variação de um mês para outro de 0,5%, a gente pode pensar que é coisa pouca, mas isso daqui dá para construir, por exemplo, aqui sei lá, uns 10 hospitais, umas 30 escolas de tanto dinheiro, no caso aí, que no caso né? E dificulta cada vez mais. Quanto maior a inflação, mais difícil fica a vida, no caso das famílias brasileiras, né? Quanto mais alto a inflação. Mas a inflação também, ela depende de todo um mercado mundial. Por exemplo, o Brasil, ele compra trigo da Argentina. Então, se o preço da inflação na Argentina aumentar, ele vai repassar esse preço para o Brasil. Então, se um pão aí custava, sei lá, 50 centavos, né? No mês anterior, esse pão já começa a custar, no caso, 55 centavos, 58 centavos, né? E juntando aí trigo para o Brasil todo, a diferença é muito grande. E aí ele vai mostrando esse índice, ó. Quando chega de dezembro para janeiro, né, a inflação ela também pode, no caso, diminuir. No caso aqui, a inflação ela diminuiu, ó, de dezembro para janeiro. Ela estava 2,95%, certo? E quando foi em janeiro, ela abaixou, no caso, diminuiu para 2,86%, depois diminuiu mais para 2,84%, depois diminuiu mais para 2,68%. E a gente consegue ver a mudança aí nesses preços, principalmente quando se trata de gêneros aí alimentícios, né? De você ver a variação constante dentro dos supermercados, né? Por exemplo, às vezes, deixa eu ver aqui, no início da pandemia, por exemplo, o litro de leite estava custando R$ 3,75, R$ 3,85 nos mercados, né? Agora, fui ontem no mercado, o litro do leite já está custando R$ 4,80 e alguma coisa, né? Então, teve um aumento aí de quase R$ 1, né? E aí pode subir quanto descer. Outro exemplo aí, no caso, que diminuiu foi a gasolina, né? De quase R$ 5, ela baixou para 3 e alguma coisa, teve um outro aumento e se estabilizou não, né? Que hoje ela está 4,19, mas amanhã ela já pode estar 4,15, 4,25 e por aí vai. Tranquilo? Todo mundo me acompanhando aí, pessoal? Tá dando para acompanhar tranquilo? Deu para entender de maneira geral o que eu acabei de falar? João Sim, Vitor. E nesse quesito, para quem é consumidor, com o aumento da inflação, 3 centavos em cada produto é muita diferença, né? Muita diferença, principalmente, por exemplo, assim, eu nem vou muito longe, não. Onde é que eu vejo a inflação
de maneira bastante pertinente, que é quando você vai na padaria. Eu aí, que sou mais velho do que vocês, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, minha mãe mandava eu ir na padaria, ela me dava, no caso, uma nota de R$ 1. Eu chegava na padaria, aí tinha pão, por exemplo, lá, e tinha mini pão e pão, né? Com R$ 1 você comprava 20 mini pães, ou então comprava 10 pães francês do tamanho normal, com R$ 1. Agora você vai na padaria, tomar um café da manhã aí, se for 2 pessoas, não sai por menos do que, sei lá, uns R$ 15, dependendo da padaria aí. Então, vocês reparem bem no preço. Olha só, por exemplo, quanto vocês vão comprar pão de queijo, que eles colocam uma placa lá, preço do trigo, quilo do trigo. Geralmente eles colocam 1 quilo do trigo. Por quê? Porque os preços, o valor dos pães depende demais do trigo, né? Então, para quem tem esses tipos de comércio, que mexe, sei lá, com bolo, com pão de queijo, com esses preços, assim, conseguem ver a mudança de preço, às vezes, de semana em semana, de mês em mês. Isso daí influencia diretamente no consumidor final. E aí, Valeriano, você falou que a inflação era, no caso aí, é como se fosse, né, a valorização de uma moeda, né? Isso daí realmente demonstra o poder de compra de uma moeda. Por exemplo, olha o poder de compra de $1, né? Vamos dizer o seguinte, né? Lá nos Estados Unidos, né? Se você tiver, por exemplo, $10, você tem um poder de compra. O que é um poder de compra? A capacidade que eu posso fazer, no caso de rendimento do meu dinheiro, né? Então, se você for com $10, sei lá, você pode comer, não sei o preço de um sei lá, de um Mac lanche feliz nos Estados Unidos com R$ 10, se for aí uns 4 amigos aí num Mac lanche feliz, com $10 aí vocês conseguem, no caso aí, fazer um lanche. Vai com R$ 10, acho que você não tá mal comendo ali no dogão da esquina, né? Com 10 conto, no máximo um dogão e já era, certo? Com R$ 10. Então, isso daí mostra realmente o poder de compra. Agora, se a inflação ela tivesse baixa, a gente teria aquele mesmo poder de compra lá de quando eu era criança, de ir na padaria com R$ 1, voltar com 20 mini pães, ou então 10 pães, né, no caso. Avançando mais um pouco, aí eu tenho mais 3 perguntas para vocês refletirem, né? Por exemplo, você sabe o que é juros, no caso? Você sabe o que é juros simples? Você sabe o que é juros composto? Alguém pode aí me dizer o que é juros? Se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, se é uma coisa errada. Outro exemplo aqui, o que é juros simples, o que é juros compostos, né? Às vezes ali, quando a gente esquece de pagar, por exemplo, a fatura, ou então não paga a fatura completa do cartão de crédito, no outro mês, né, você vai olhar lá o preço, você fala, meu Deus do céu, subiu isso tudo, né? Então, nossa, cobraram não sei quanto de juros, meu. Então, alguém sabe me explicar aí? Alguém sabe? Emanuele, você sabe me explicar? Alice, Ana Clara, Angeline, Arthur, Eu Samuel. acho que Ah, juros em vários sentidos, sim, é uma coisa boa, coisa ruim. Mas geralmente em coisa ruim, porque, igual você falou, um pagamento. Vai lá, a pessoa se esquece, os juros atribuídos àquele pagamento vai só aumentando em determinado tempo que você vai deixando de pagar. Então aí os juros começa a ser muito alto, né, em questão do valor inicial da compra. Então, nesse sentido, é muito ruim. justamente Ô, isso, né? professor, Eu, juros compostos eles são aqueles juros da maior porcentagem, que são os juros que você acumula muito. E os simples são os que você. Eu não lembro mais, não. não, Caramba, tranquilo. eu não consigo lembrar. Mas em Mas, geral é isso. mas isso daí dos juros que você falou é justamente isso, né? No caso, os juros compostos, ele é conhecido como aquela bola de neve, né? Por que que, por exemplo, você gasta R$ 500 no cartão de crédito e aí você não pagar, quando for no outro mês, você for pagar, ele já vai estar um valor, por exemplo, sei lá, 540, por exemplo. Quando for no outro mês, né, 2 meses de atraso, ele não vai estar, por exemplo, não vai subir mais apenas R$ 40. Ele vai cobrar uma taxa de juros em cima da sua primeira dívida, que é de R$ 40, ou de R$ 500, mais um outro juros em cima
dos R$ 40 dos juros anterior. É por isso que muitas das vezes vocês escutam o termo juros em cima de juros, né? Professor, E, no quesito do Brasil, a maioria dos produtos parecem serem tão caros em questão dos juros ou de impostos? é a questão da inflação, né? Não apenas por causa dos impostos, né? Isso daí realmente tem uma contribuição significante por causa do preço dos impostos, com certeza tem, mas também não é apenas o preço dos impostos, né? É, no caso, essa variação de um mercado internacional, de um mercado internacional. Depende muito do tanto que você importa e do tanto que você, no caso, exporta também. Porque quando você exporta, por exemplo, o Brasil ele tem muitos minérios, né? A gente exporta, por exemplo, minérios para a China, certo? E isso daí é uma coisa boa, vender esses minérios, olhando assim. Então a gente vende, quanto a gente vende, vem mais dinheiro para o nosso país, certo? Tranquilo até aí. Mas o que que acontece? A China recebe o minério, por exemplo, pega esse minério e transforma em metal, certo? O Brasil precisa de metal para ter a produção industrial de automóveis, por exemplo. E aí a gente volta a comprar novamente da China o metal, não mais o minério, certo? Então aí tudo isso daí fica, no caso, influenciando. Às vezes você vende em um mês pelo um preço muito barato, às vezes pelo um preço mais caro, mas também quanto você compra de outros países, é dinheiro do seu país que está indo para aquele outro país. Então, a quantidade ali de dinheiro diminui, até que você, no caso, venda o produto que você comprou, e aí a economia fica sempre oscilando, né? Então, depende, no caso aí, de um mercado internacional. Grande parte dos produtos não dependem apenas do país para funcionar, certo? Claro que a cobrança de impostos ali, né, uma cobrança de impostos mais justas, melhoraria o preço final para o consumidor. Belezinha? Galerinha, falta 2 minutos para a nossa aula encerrar. Eu vou finalizar a aula, né, com essa motivação aí de vocês conseguirem entender mais essa parte de porcentagem, de juros, de probabilidade. Até agora a gente só falou de um cenário de maneira geral para vocês conseguirem entender alguns termos simples, certo? Então, na nossa próxima aula de amanhã, a gente vai começar vendo, certo? O que que é um juros, certo? O que que é o termo juros, o que que é um juros simples e o que que é um juros compostos, no caso. A gente vai ver que os juros aí, ó, que a gente vê mais no cotidiano, certo? É os juros compostos. Então, a gente vai focar bastante nos juros. E esse tipo de conteúdo a gente aprende realmente na prática. A gente já vai passar direto para examinar alguns exercícios. Tranquilo? Eu vou encerrar essa apresentação, fazer a chamada e libero vocês. Rapidão, galera. Deixa eu só... Quem criou os juros, professor? Os juros ele foi criado, e aí o Ronan ele vai saber explicar melhor. Ele foi criado mais ou menos ali, mais ou menos ali como é que fala? Na era medieval, ali, na era medieval, Ah, eu lembro, pelos o burgueses, imperador. assim, ó, foi criado geralmente pelos burgueses, certo? E de início foi colocado que os juros eram como é que fala? Era um pecado, né? Era alguma coisa, mais ou menos. Não lembro qual era mas era pecado, no caso dos juros, porque, por exemplo, eles não entendiam que se você empresta R$ 500 para uma pessoa, né? Então, quando ela for te pagar, ela tem que te pagar os R$ 500. Aí os burgueses, na época, pegaram e falaram, não, eu vou te emprestar R$ 500 porque eu poderia fazer esses meus R$ 500 render algum dinheiro, né? Então, para eu não receber esse prejuízo, você vai me pagar esse rendimento que eu poderia ganhar se eu não tivesse te emprestado. Então, aí eles começaram a cobrar, no caso aí, mais ou menos, saindo ali da era medieval e entrando no Renascimento. Ali, eu acho que por volta de uns 1.400, 1.500 anos, mais ou menos ali na Europa. Foi na Europa? Foi. Acho que na França, se não me engano, não sei especificamente, mas foi criado mais ou menos nessa época aí, tranquilo? Beleza? Agora deixa eu fazer a chamada aqui e libero vocês. Vou só parar essa gravação